Isabel. Ela já havia desistido. As orações, antes constantes, tornaram-se silenciosas. Os anos haviam passado, e com eles a esperança de ver um milagre. Isabel era estéril. E no coração de uma mulher que desejava gerar vida, o silêncio do ventre também se tornava um silêncio da alma. Em tempos onde a fertilidade era vista como sinal de bênção e a esterilidade como vergonha, Isabel carregava em si o peso de uma espera que parecia nunca ter fim. Ela e seu marido Zacarias eram justos, fiéis, servos do Senhor. Viviam com retidão diante de Deus e dos homens. Ainda assim, o milagre não vinha. As promessas pareciam distantes. E o tempo, cruel. Mas o céu não se esquece daqueles que o temem. A história de Isabel começa num momento em que tudo parecia já resolvido pela lógica humana. Idade avançada, diagnóstico fechado, destino selado. Porém, o Deus que escreve histórias com mãos eternas decidiu que aquela mulher esquecida pela sociedade seria lembrada por toda uma geração. E foi justamente nesse cenário que a promessa chegou. Enquanto Zacarias exercia seu serviço no templo, o anjo Gabriel apareceu e anunciou o impossível. Isabel daria à luz um filho. Não um filho qualquer, mas aquele que seria chamado de grande diante do Senhor. Aquele que prepararia o caminho do Messias. O nome dele seria João, e ele traria de volta a esperança aos corações do povo. Isabel, ao receber essa promessa, não se envaideceu. Ela se recolheu. E ali, no silêncio do seu retiro, começou a viver o cumprimento daquilo que só Deus poderia realizar. Uma mulher que já não esperava mais, agora se tornava instrumento da nova aliança. Uma mãe escolhida para dar à luz não apenas um filho, mas um profeta. Se essa história já tocou seu coração, curta este vídeo agora. Cada gesto seu ajuda a levar mais longe mensagens como essa, que reacendem a fé e nos lembram que Deus nunca esquece os seus. Isabel se manteve em recolhimento por 5 meses, não por medo, mas por reverência. Cada dia de gestação era um lembrete vivo de que Deus havia ouvido sua oração, ainda que depois de tantos anos, o que era vergonha se transformava em testemunho. O que era silêncio, agora era canção. Foi nesse tempo que Maria, prima de Isabel, recebeu também sua visita celestial. O anjo anunciava que ela conceberia o Salvador do mundo, e como sinal de confirmação, o anjo mencionou Isabel. Sim, aquela que todos chamavam de estéril. Agora estava grávida, e já em seu 6º mês. Ao ouvir isso, Maria partiu apressadamente para visitá-la. O encontro entre essas duas mulheres foi mais que uma reunião de família. Foi um encontro de promessas. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel saltou de alegria. E naquele momento, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Com palavras inspiradas, ela exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre." Ela reconheceu o que estava diante dela, o cumprimento da profecia, a presença do Messias ainda em formação no ventre de Maria. Foi ali que a fé de Isabel transbordou em palavras, confirmando o plano divino com humildade e honra. O tempo passou, e finalmente João nasceu. No 8º dia, como era tradição, vieram circuncidá-lo. Os vizinhos e parentes queriam chamá-lo Zacarias, como o pai. Mas Isabel se levantou com firmeza e doçura e disse: "Não, o nome dele será João." Questionaram-na. Não havia ninguém na família com esse nome, mas ela não cedeu. Quando perguntaram a Zacarias, ele escreveu numa tábua: "João é o seu nome." E imediatamente sua boca se abriu, e ele falou louvando a Deus. Foi um momento de glória. A fé daquela mulher simples havia sustentado uma promessa que tocaria os céus e mudaria a história de Israel. A notícia se espalhou por toda a região. O povo se perguntava: o que será deste menino? Porque era visível que a mão do Senhor estava sobre ele. João cresceria em espírito, separado, consagrado. Tornar-se-ia a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para aquele que viria trazer a salvação. Mas por trás daquele profeta estava uma mãe, uma mulher que soube esperar, crer e obedecer. Isabel não buscou reconhecimento. Sua história não tem longos discursos, nem grandes feitos diante dos homens. Mas sua fé silenciosa ecoa até hoje. Foi por meio dela que Deus revelou que nunca é tarde demais para cumprir suas promessas.
Isabel nos ensina que o tempo de Deus não segue os nossos calendários, que mesmo quando tudo parece ter passado, Ele ainda pode começar algo novo. Ela é lembrada não porque falou muito, mas porque soube escutar, discernir e agir com temor. Seu ventre, antes vazio, tornou-se o berço de um milagre. Seu coração, antes cansado, agora era morada da esperança. Quantas vezes também nos sentimos esquecidos, como se a promessa estivesse tardando demais. A história de Isabel nos convida a permanecer fiéis, a confiar, mesmo quando o cenário não muda. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele realiza. E muitas vezes, Ele começa no silêncio aquilo que vai estremecer as multidões. Que a vida de Isabel seja um lembrete. Nenhuma oração é em vão. Nenhuma espera é desperdiçada. E nenhuma mulher, nenhum homem que teme a Deus passa despercebido aos seus olhos. Ele vê, ele ouve, ele se lembra. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda realiza promessas. Juntos vamos espalhar histórias que curam, edificam e reacendem a fé.